A gente costuma até falar dele às vezes como uma coisa boa. Ah, se você teve uma alergia e saiu para o corpo, foi melhor do que ficar interno, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a alergia, o que ela é e como que a homeopatia trata. Sim, esse é um tema mais técnico da homeopatia, mas muito bom para os pacientes conhecerem um pouco do que seriam os mecanismos íntimos de reação do organismo, né? Então, aquilo que nós chamamos alergia comumente, né? Vamos dizer assim, como leigos, né? É aquele processo, por exemplo, que eu entro em contato com alguma substância e sai aquela erupção na pele e eu falo, nossa, estou com uma alergia. Ou agora no frio começo a espirrar em contato com a poeira e falo, nossa, estou com uma alergia, né? Ou sou alérgico a uma coisa, ou alérgico a tal coisa. Isso, na verdade, não é o significado da alergia, né? Então, é um fenômeno de hipersensibilidade. O que seria? O frio, para a maior parte das pessoas, não causa nada, mas em algumas pessoas sensíveis provoca os espirros. Ou a poeira, para algumas pessoas, não causa nada, para outras pessoas causa falta de ar. Ou o contato com o metal normalmente não causa nada na nossa pele, mas algumas pessoas em contato com o metal têm uma erupção ali no local. Então elas têm um fenômeno de hipersensibilidade. Pois esse fenômeno de hipersensibilidade, ele está dentro de um conceito maior que a gente chama de alergia, que é em oposto à imunidade. Então a gente aí já entra num conhecimento do porquê que ele é importante para o tratamento e porque é importante as pessoas conhecerem sobre alergia. Alergon é uma força diferente. Então é o organismo, em vez de neutralizar, que seria a imunidade, ele provoca uma reação. Então, como seria isso? Eu já disse aqui em algum momento, nas nossas reflexões, que o organismo ele só sabe reagir contra, porque ele possui uma via de cura natural, a vis medicatrix naturae, que é uma força autocrática que gere o corpo mantendo a saúde, fazendo tudo para que a gente se mantenha vivo e equilibrado, né? Então, quando alguma coisa vem e agride o organismo, essa força mobiliza os mecanismos defensivos e a gente reage contra. E eu posso ter duas formas de reação. Uma onde eu neutralizo, há um choque, que a gente fala do antígeno, que é a substância agressora, e o anticorpo, que é a substância de defesa, né? Hoje em dia a gente escuta muito essas palavras por conta de busca de vacinação para Covid e outras coisas. Então, é falado muito de imunidade, de anticorpo, dosagem de anticorpo. Então, é como se eu tivesse um choque do antígeno anticorpo, que é essa reação contrária, mas que ela fica neutralizada, ou seja, os anticorpos neutralizam totalmente os antígenos e eu não sinto nada. Isso é o que comumente está acontecendo com a gente o tempo inteiro. Eu vou lá, tomo meu café da manhã e não tenho nenhuma reação. Apesar de eu comer proteína de leite, trigo, que é proteína de trigo, substâncias estranhas, diferentes ao meu organismo, que eu tenho que metabolizar, o corpo neutraliza, não faz doença. E qual que é a diferença? Na alergia, o que acontece na alergia? Na alergia também acontece esse choque do antígeno do anticorpo. Só que não neutraliza ou neutraliza parcialmente. E o que isso provoca no corpo? Uma reação alterada. Uma reação alterada do organismo, né? Que, do ponto de vista da imunidade da alergia, é alergia. Então, é como se
nessa não neutralização da alergia, o corpo fosse dar uma resposta que vai variar em graus de intensidade. Então, pode ser uma coisa leve, uma coisa mediana, uma coisa muito forte, né? Então, tem um grau de reação alterada, né? E o corpo vai responder de um modo específico. Então, isso também é importante, porque esse modo específico do corpo responder depende do meu órgão de choque, da minha sensibilidade. Não depende nem do alergeno, né? Então, não é, por exemplo, que tal coisa produz, a poeira produz asma. Não, a poeira desencadeia uma reação imunológica que não neutraliza, portanto, ela forma um fenômeno de hipersensibilidade que age no órgão pulmão à distância, ou age no nariz, dando rinite, ou age na pele, no eczema, na dermatite. Então, a gente vê que o mecanismo básico é o mesmo. Choque antígeno-anticorpo. Luta contra o estranho. Se neutraliza, imunidade. Se não neutraliza, alergia. E a alergia, como ela é uma força diferente, alergon, ergon, força, halos é diferente, né? Por isso a alergia. Então provoca essas reações esquisitas. Então quem tem alergia sabe que determinadas coisas o atingem, e o atingem de forma peculiar. Por quê? Porque atingem naqueles órgãos que a gente chama de órgão sensível, ou órgão de choque, né? Então, às vezes eu tenho, por isso que é muito importante quando eu tenho um desencadeamento de algo alérgico, eu tenho desencadeamento de uma inflamação no meu corpo. E essa inflamação pode formar um foco inflamatório, que é quando tem uma localização. Então, por exemplo, eu posso ter uma proteção aqui na minha garganta e formar uma amidalite. Eu entro em contato com um antígeno qualquer, vamos supor uma bactéria, qualquer coisa, e o meu organismo protege ali, nesse órgão linfóide, ele tem as células de defesa linfáticas, que são glóbulos brancos, que vão lá e atacam, formando um foco na minha garganta, de pus. Eu abro a criança abre a garganta, a gente olha lá dentro, tem uma bolinha de pus. Mas o que ela está sentindo? Ela está sentindo arrepio de febre, dor no joelho, quebradeira na musculatura, e às vezes, por exemplo, um outro sintoma mais sério por hipersensibilidade. Tudo isso é hipersensibilidade. Por isso que cada um reage como pode, não como quer. Por isso que a gente tem uma doença qualquer e a gente, cada um, manifesta a doença de uma forma peculiar. A mesma gripe, para cada um, reage de um jeito e tem um sintoma semelhante, porém peculiar, de maior a menor grau, de acordo com a minha sensibilidade. Então, por isso que é importante a alergia. E quando a gente fala assim, eu sou alérgico, na verdade é um termo do leigo que ficou consagrado, mas que não é o mesmo termo técnico usado pelos médicos e cientistas. Então, tem que saber isso. Tem uma pergunta aqui, ó, quando se tem intolerância a algo, isso pode se tornar uma alergia? Então, a intolerância a algo já é o processo de reação alérgica. Ou seja, o corpo entra em contato com aquela substância, vamos supor, né, que a pessoa tem uma intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Então, ela toma o leite e começa a ter uma inflamação no intestino. Essa inflamação, essa luta do antígeno-anticorpo, que não é uma luta que neutraliza, como normalmente deveria acontecer, faz com que ela produza uma substância, um complexo imune, que não neutraliza, então ele age à distância no órgão de choque. Por exemplo, o próprio intestino produzindo cólica. Ou na pele produzindo eczema.
ou no nariz produzindo rinite. Então fala, nossa, eu não posso, eu sou intolerante à lactose, que eu passo mal quando eu tomo leite, ou quando eu como queijo, os derivados do leite, né? Que pode ser da proteína do queijo. Ou a pessoa tem a intolerância ao trigo, a proteína do trigo, o glúten, né? Muito comum hoje a gente identificar pessoas que não podem consumir glúten. Então, isso é um processo de hipersensibilidade ao glúten, né? Por que a gente não chama tecnicamente de alergia? Porque é aquele conceito clássico, né? Que é uma alteração, uma força alterada, e que não neutralizou. Então, se caracteriza alergia, mas a gente deveria falar a minha hipersensibilidade. Por isso que é possível tratar também, porque a hipersensibilidade, eu posso mudar os graus. Eu posso estar muito hipersensível, meu organismo reagir a qualquer coisa, ou eu posso ter reações mais leves. Posso mudar o grau de reação do meu corpo, de manifestação do meu corpo. E o mais correto, né, nesses casos, quando eu identifico, é me afastar daquela substância que provoca a reação. Então, eu passo a consumir produtos sem, por exemplo, nessas alergias alimentares, que são muito comuns, eu me afasto do alimento que eu sou intolerante. Então, isso é importante como parte do tratamento, né? Então, às vezes, gera algum sofrimento, porque a gente cria uma dependência afetiva com a alimentação. Então, de repente, eu fui acostumado a tomar o leitinho todo dia, tal, tal, tal. E eu não sei que o meu corpo não precisa de leite. Mas eu fico dando leite para ele. Já estou com 50 e poucos anos tomando leite. Então, o corpo, às vezes, vence o seu processo de defesa contra aquelas proteínas, aquelas substâncias do leite. E eu começo a apresentar sintomas. E às vezes os sintomas são tão leves, né, que a pessoa só percebe, por exemplo, quando vai comer uma pizza que tem muito queijo. Ela nunca passa bem, põe a culpa na pizzaria, né? E na verdade é um pouco de intolerância, porque tem graus de intolerância. Tudo isso, quem determina? A nossa genética. Então, a nossa genética determina para que nós temos imunidade e para que nós temos alergia. Não é o que eu quero. Então, tem pessoas que têm alta resistência a muitas substâncias que são ruins para muitas pessoas. E outras, ao contrário, têm uma sensibilidade muito grande para substâncias que normalmente não causam mal a ninguém, né? E esses fenômenos são muito importantes porque quando a gente fica doente, principalmente quando eu tenho a febre, que é o maior alerta do organismo, que significa que o meu corpo mobilizou as defesas para se defender, o meu corpo tem esses mecanismos imunológicos alterados. Então, eu estou tentando desenvolver a minha imunidade, tentando neutralizar aquela substância que está me agredindo. Então, eu produzo a febre e um estado alterado, uma síndrome febril. Então, todo mundo já sabe, por exemplo, que se você vai num hospital, lá numa enfermaria comum e leva flores, o pessoal deixa as flores fora. Muito comum em maternidade, a gente andar no corredor cheio de flores. Por que não deixa dentro do quarto? Porque a mulher ou a pessoa que está doente naquele momento está alterada ainda pelo processo que passou, que pode ser assim fisiológico como parto ou patológico como uma doença, ou depois de uma cirurgia, que o meu corpo está se defendendo da cirurgia. Então o que acontece? Aquela flor que normalmente eu adoro cheirar e é uma delícia bonita, ela me provoca uma reação, enjoo, dor de cabeça, só de sentir o cheiro. Então a gente evita deixar o doente num quarto com coisas de cheiro forte, com flores, né? Normalmente a gente areja o quarto, né? Deixa ele mais neutro, porque a pessoa está com a sua reação alterada. Então é importante a gente observar esse tipo de coisa. E isso é muito importante para a cura das pessoas, esse processo. Porque o sintoma vem da alteração.
E o medicamento, ele age de forma semelhante. Então, por exemplo, existem pessoas que só de sentir o cheiro de flores passam mal e podem ter um desmaio, de tanto sensível que elas são. Então, fala assim, eu sou alérgico à flor. Mas se eu usar uma coisa chamada água de rosas, que era uma coisa que se usava antigamente para justamente tratar desmaio, né? Eu trato qualquer tipo de desmaio de qualquer pessoa, por semelhança. Eu não preciso usar o igual. Por isso que existe uma diferença também, e isso é um outro tema que a gente pode falar um outro dia, entre a vacina e as imunizações. Porque a vacina, esse nome vacina vem em homenagem à vacina generiana, do Jenner, em inglês, que descobriu que uma doença semelhante, que é a vacínia do boi, se a gente usar ela para combater a varíola, ela é mais forte que a varíola e menos grave. Então ela combate a varíola e praticamente erradicou a varíola. E hoje a gente não usa o mesmo princípio, a gente usa imunização. A gente vai lá, pega a própria proteína da substância, o próprio vírus, a própria bactéria, atenua em meios de cultura, com técnicas laboratoriais, e injeta na pessoa. Então a gente tem uma reação contra um antígeno atenuado. Não é uma doença diferente. É que ficou consagrado, como a alergia ficou consagrada, né? Quando eu tenho uma coisa assim na pele e falo, eu tenho uma alergia, não posso usar esse shampoo que eu tenho alergia. A mesma coisa ficou em relação à vacina. Hoje todo mundo fala, vai ter uma vacina para o Covid. Não é vacina, é imunização. É que ficou um termo consagrado, mas é um termo usado de forma errada. Então a gente deveria falar as imunizações, porque as imunizações são um princípio diferente, né? E a gente observa, por exemplo, que as doenças não ficam erradicadas, como foi no caso da varíola, porque não usa o princípio da semelhança, que é o princípio de cura da homeopatia. Então teria isso para acrescentar aí, para piorar a situação de quem tem alergia, falar assim, nossa, eu achava que era uma coisa mais simples, né? E não é uma coisa importantíssima. E a gente nunca deve desprezar nenhum tipo de reação no nosso corpo. A gente tem que olhar para todas elas, porque todas funcionam nesse mecanismo imunológico. Então, toda reação nossa está falando sobre o nosso estado de saúde. Ótimo, Walter. Acho que ficou bem amplo, assim, e deu para entender bem o conceito. Bacana. Acho que podemos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Né? A Tana está dizendo que é muito bom falar sobre esse tema das vacinas. Acho que a gente pode voltar num outro momento a conversar sobre vacinas, né? E hoje nós deixamos então por aqui a nossa conversa. Voltamos amanhã com mais reflexões, né, Cláudio? Isso aí, com certeza. Um beijo a Um todos. abraço, então. Um abraço